Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijos nos lugares desolados e solitários. Desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. As catacumbas proporcionaram abrigo a milhares de crentes. Por sob as colinas, fora da cidade de Roma, longas galerias tinham sido feitas através da terra e da rocha. O escuro e complicado trama das comunicações estendia-se quilómetros além dos muros da cidade. Era nestes retiros subterrâneos que os seguidores de Jesus sepultavam os seus mortos, e era ali também que encontravam um lar quando suspeitos e proscritos, quando o doador da vida despertar os que pelejaram o bom combate. Muitos que foram mártires por amor de Cristo saíram dessas sombrias cavernas. Sob a mais atroz perseguição, estas testemunhas de Jesus conservavam incontaminadas a sua fé, embora privados de todo o conforto, excluídos da luz do sol, tendo lar no seio da terra obscuro, mas amigo, não preferiam queixa alguma. Com palavras de fé, paciência e esperança, animavam-se uns aos outros a suportar a privação e a angústia. A perda de toda a bênção terrestre não os poderia forçar a renunciar à sua crença em Jesus Cristo. As provações e as perseguições não eram senão passos que os levavam para mais perto do seu descanso e recompensa. Como aconteceu aos servos de Deus de outrora, muitos foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Estes recordavam-se das palavras do Mestre de que seria grande o seu galardão no céu, porque assim tinham sido perseguidos os profetas antes deles. Regozijavam-se de que ficassem muito alegres, regozijavam-se de que fossem considerados dignos de sofrer pela verdade, e dentre as chamas crepitantes ascendiam cânticos de triunfo. Pela fé, olhando para cima, viam Jesus e os anjos apoiados nas ameias do céu, contemplando-os com o mais profundo interesse e considerando com aprovação a sua firmeza. Vinha-lhes do trono de Deus uma voz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Exaltados foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a Igreja de Cristo. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava. Quando estes fiéis porta-estandartes tombavam nos seus postos, com derrota venciam os obreiros de Deus, eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. O Evangelho continuava a espalhar-se, e o número dos seus aderentes a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo às águias romanas, disse um cristão, contendendo com os governadores pagãos que estavam a impulsionar a perseguição: podeis matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. A vossa injustiça é prova de que somos inocentes. Tampouco a vossa crueldade vos aproveitará. Não era senão um convite mais forte para se levantarem outros à mesma persuasão. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é a semente. Milhares de crentes eram aprisionados e mortos, mas outros surgiam para ocupar as vagas. E os que eram martirizados pela fé tornavam-se a aquisição de Cristo, tendo por ele na conta de vencedores. Haviam pelejado o bom combate e deveriam receber a coroa de glória. Quando Jesus
viesse. Os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos mais perto uns dos outros e do seu Redentor. O seu exemplo em vida e testemunho ao morrerem era um atestado constante à verdade, e onde menos se esperava, os súbditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e eles estando sob a bandeira de Jesus. Satanás, portanto, formulou os seus planos para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando a sua bandeira na Igreja cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, falhariam então a sua força, poder e firmeza e cairiam com pressa fácil. O grande adversário esforçou-se então por obter pelo artifício aquilo que não lograra alcançar pela força. Cessou a perseguição e em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana. Levaram-se idólatras a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam aceitar a Jesus como Filho de Deus e crer na sua morte e ressurreição, mas não tinham a convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de uma mudança de coração. Com algumas concessões da sua parte, propuseram que os cristãos fizessem outras também, para que todos pudessem unir-se sob a plataforma da crença em Jesus Cristo. A Igreja, naquele tempo, encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, roubo e espada eram bênçãos em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transgrediríam. Outros eram favoráveis a que se dessem ou modificassem algumas características da sua fé e se unissem com os que haviam aceitado parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio para a completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Jesus Cristo. Sob a capa de pertence o cristianismo, Satanás estava-se insinuando na Igreja a fim de lhe corromper a fé e desviar-lhe a mente da palavra da verdade. A maioria dos cristãos finalmente consentiu em baixar a norma, formando-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Embora os adoradores de ídolos professassem estar convertidos e unidos à Igreja, apegavam-se ainda à idolatria, dando apenas os objetos de culto pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos. O vil fermento da idolatria, assim trazido para a Igreja, continuou a obra funesta. Incorporaram-se na sua fé e culto doutrinas errâneas, ritos supersticiosos e cerimónias idolátricas. Unindo-se os seguidores de Jesus Cristo aos idólatras, a religião cristã tornou-se corrupta e a Igreja perdeu a sua pureza e poder. Houve, entretanto, alguns crentes que não foram transviados por esses enganos, mantinham-se ainda fiéis ao autor da verdade e adoravam somente a Deus. Sempre tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo, enquanto uma dessas classes estuda a vida do Salvador e fervorosamente procura corrigir os seus defeitos e conformar-se com o modelo, a outra vida as claras e práticas verdades que lhe expõem os erros. Mesmo na sua melhor condição, a Igreja não se compôs unicamente dos verdadeiros puros e sinceros. Nosso Salvador ensinou que os que voluntariamente condescendem com o pecado não devem ser recebidos na Igreja. Todavia, ligou a si homens que eram falhos de caráter
e concedeu-lhes o benefício dos seus ensinos e exemplo para que tivessem a oportunidade de ver os seus erros e corrigi-los. Entre os 12 apóstolos havia um traidor. Judas foi aceito, não por causa dos seus defeitos de caráter, mas apesar deles, foi ligado aos discípulos, para que pela instrução e exemplo do Mestre pudesse aprender o que constitui o caráter cristão e assim ser levado a ver os seus erros, para se arrepender e pelo auxílio da graça divina purificar a alma na obediência à verdade. Mas Judas não andou na luz. Não andou na luz. Que tão misericordiamente brilhou sobre ele, pela condescendência que o pecado atraiu as tentações de Satanás. Os seus maus traços de caráter tornaram-se predominantes. Rendeu a mente à direção dos poderes das trevas. Irava-se quando as suas faltas eram reprovadas, sendo de estar-te levado a cometer o terrível crime de trair o Mestre. Assim, todos os que acariciam o mal sob a profissão de piedade odeiam os que lhe perturbam a paz, condenando o seu caminho de pecado. Quando se apresenta a oportunidade favorável, eles, semelhantes a Judas, traem os que para seu bem procuram reprová-los. Os apóstolos encontrarem na igreja os que precisavam de piedade, ao mesmo tempo em que secretamente acariciavam a iniquidade. Ananias e Safira desempenharam o papel de enganadores, pretendendo fazer sacrifício total a Deus. Quando cobiçavam, estavam retendo uma parte para si. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o caráter real desses impostores, e os juízes de Deus livraram a igreja dessa detestável mancha na sua pureza. Esta assinalada evidência do Espírito discernidor de Jesus na igreja foi um terror para os hipócritas e malfeitores. Não mais poderiam permanecer em ligação com aquele que eram em hábitos e disposição invariáveis, representantes de Jesus. E quando as provações e perseguições sobrevieram aos seus seguidores, apenas os que estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade desejaram tornar-se seus discípulos. Assim, enquanto durou a perseguição, a igreja permaneceu comparativamente pura. Mas cessando aquela, acrescentaram-se conversos que eram menos sinceros e devotos, e abriu-se o caminho para Satanás tomar pé. Não há, porém, união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, e em nenhuma conivência poderá haver entre os seus seguidores, quando os cristãos consentiram em unir-se àqueles que não eram senão semi-conversos do paganismo, enveredaram por caminho que levaria mais e mais longe da verdade. Satanás exultou em ver conseguido enganar tão grande número dos seguidores de Jesus. Levou então o seu poder a agir de modo mais completo sobre eles e inspirou-os a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Ninguém compreendeu tão bem como opor-se à verdadeira fé, isto é, como os que haviam sido seus defensores. E estes cristãos apóstatas, unindo-se aos companheiros semipagãos, dirigiram os seus ataques contra as características mais importantes das doutrinas de Jesus. Foi necessário uma luta desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo firmes contra os enganos e abominações que se disfarçavam sob as vestes sacerdotais e se introduziram na igreja. A Escritura Sagrada não era aceita como norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era chamada heresia, sendo odiados e proscritos os seus mantenedores. Depois do longo e tenaz